Como eu disse há pouco, a Polícia Federal encontrou indícios de que o presidente Michel Temer cometeu crime de corrupção passiva no caso investigado a partir da delação do empresário Joesley Batista. É essa investigação que vai servir como base para o Procurador-Geral da República decidir se denuncia o presidente ao Supremo Tribunal Federal. Vamos então lá para Brasília, saber de tudo com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. E do outro lado, o presidente Michel Temer entrou com uma ação contra Joesley Batista. Essa é a estratégia de Michel Temer, né, Ana? Bom dia a você, bom dia ao Chico, bom dia a todos. A estratégia de tentar desqualificar as denúncias do empresário Joesley Batista, que gravou Michel Temer e o chamou de chefe de quadrilha. A Polícia Federal quer mais 5 dias para terminar o relatório em relação à suspeita de obstrução à justiça. E ainda falta entregar o laudo da perícia sobre as gravações feitas por Joesley Batista com Michel Temer no Palácio do Jaburu. A Polícia Federal entregou ao Supremo Tribunal Federal um relatório parcial sobre as acusações contra o presidente Michel Temer. Concluiu que há indícios de que o presidente e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, cometeram crime de corrupção. Esse é um dos crimes pelos quais o presidente é investigado no tribunal. Em relação à suspeita de obstrução à justiça, a polícia ainda não chegou à conclusão. Pediu mais prazo ao ministro Edson Fachin para terminar o relatório. Essa parte depende da perícia na gravação feita por Joesley Batista da conversa que ele teve com o presidente Temer tarde da noite no Palácio do Jaburu em março, encontro que não estava registrado na agenda. O laudo dessa perícia deve ficar pronto até o fim da semana. Foi essa gravação feita pelo empresário Joesley Batista que deu origem ao inquérito aberto aqui no Supremo. O empresário e outros executivos da JBS fizeram um acordo de delação premiada. Entregaram documentos e outras provas sobre o suposto esquema de corrupção envolvendo o presidente. Aqui do tribunal, as informações encaminhadas pela Polícia Federal vão seguir para o Ministério Público Federal, que deve oferecer denúncia contra o presidente e contra Rodrigo Rocha Loures. Michel Temer estava dentro do avião indo para a Rússia quando a polícia enviou o relatório para o tribunal. Antes de embarcar, o presidente gravou um vídeo em que falou sobre a viagem, a economia brasileira e mandou um recado para Joesley Batista. O vídeo foi publicado em redes sociais. O presidente não citou o nome do empresário, mas a mensagem é claramente direcionada a Joesley. Estamos colocando o Brasil nos trilhos. Acabamos com os favores que privilegiavam apenas algumas poucas empresas. Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro público jorrado, sem limite e com juros camaradas. Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Apontam o dedo para outros, tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. O presidente procurou a justiça para pedir punição contra Joesley, por causa da entrevista publicada pela revista Época no fim de semana, em que o empresário repetiu as denúncias que tinha feito na delação e ainda chamou o presidente de chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Nessa ação, uma queixa-crime, a defesa de Temer repete que as acusações de Joesley são baseadas em informações falsas, criadas com o propósito de abalar a credibilidade do presidente. Afirma que Joesley é o criminoso notório de maior sucesso na história brasileira e pede que seja aberta uma ação penal contra o empresário por calúnia, difamação e injúria. Na ação cível, Temer pede indenização por danos morais. Para a oposição, na entrevista, Joesley não fez declarações vazias, mas relatou atitudes comprometedoras do presidente Temer, que fica numa situação cada vez mais difícil. Extremamente grave. Agora, mais grave do que isso é o fato do presidente apenas responder a tudo isso com uma acusação, chamando este empresário de criminoso quanto mais. Ora, mas um criminoso quanto mais que ele recebe na calada da noite, que ele pede a aeronave emprestada, não é? Temer volta ao Brasil no sábado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fica na presidência. Até lá, a pedido de Temer, vai tentar trabalhar para a retomada da reforma da Previdência. Chico, Ana.